Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 18ª semana do Tempo Comum. Quinta-feira, 7 de agosto de 2025. Primeira leitura. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e, levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas nem românzeras, e, além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião, e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou, então, a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles ordenai a pedra e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou, então, a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes. Podemos, acaso, fazer sair água desta pedra para vós? E, levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra, eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, e disse: Vai para longe, Satanás.
Tu és para mim uma pedra de tropeço. Por que não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se quiser que eu continue com outros trechos ou liturgias, é só enviar. Homilia diária. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Evangelho de Mateus 16,13, 23. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje somos levados à região de Cesareia de Filipe, onde Jesus faz uma pergunta decisiva aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois, de forma mais direta, e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta não se dirige apenas aos apóstolos do passado, mas continua sendo feita a cada um de nós hoje: quem é Jesus para mim? Pedro, em nome dos demais, professa fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não nasce de uma dedução humana, mas de uma revelação divina. Por isso Jesus declara que Pedro é feliz. Essa bem-aventurança não é apenas pela resposta correta, mas porque ele foi capaz de escutar a voz do Pai e abrir o coração para a verdade. Jesus então faz a solene declaração que ressoa ao longo dos séculos: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aqui está o fundamento da nossa fé e da missão da igreja. A comunidade dos discípulos é edificada sobre a fé de Pedro, sobre sua missão, sobre a graça que lhe foi dada de ligar e desligar, de conduzir como pastor visível o rebanho de Cristo. As chaves do reino dos céus que Jesus confia a Pedro simbolizam autoridade, responsabilidade e serviço. Não são sinais de poder terreno, mas de uma missão espiritual que visa manter unida a comunidade, garantir a fidelidade à verdade e oferecer a reconciliação e a paz aos corações. Mas logo depois, o mesmo Pedro que foi instrumento da revelação do Pai, se torna uma pedra de tropeço. Ao ouvir que Jesus deveria sofrer, ser morto e ressuscitar, Pedro se opõe: Deus não permita tal coisa, Senhor. Pedro não compreendia ainda que o caminho do Messias passava pela cruz. Ao tentar afastar Jesus da cruz, ele não pensava como Deus, mas como os homens. Isso nos mostra que até mesmo aqueles chamados à liderança na fé precisam de constante conversão. Pedro é pedra firme quando se apoia na revelação divina, mas torna-se obstáculo quando age guiado por seus sentimentos e perspectivas humanas. Também nós, como Pedro, oscilamos entre a fé profunda e a resistência à cruz. A igreja que nasce da fé de Pedro é a mesma igreja que caminha entre luzes e sombras, acertos e quedas, mas permanece firme porque não está fundada apenas em Pedro humano, mas na graça de Cristo. O Senhor, que corrige com firmeza, também sustenta com misericórdia. Pedro será provado outras vezes, negará Jesus, mas será confirmado no amor e voltará a apacentar o rebanho. Hoje somos convidados a renovar nossa resposta pessoal a Jesus: quem Ele é para nós? E mais, somos chamados a pensar como Deus, a abraçar com fé o mistério da cruz, e a confiar na promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ajuda-nos a professar esta fé com coragem e fidelidade. Dá-nos a graça de pensar as coisas do alto, de acolher a cruz com confiança e de edificar nossa vida sobre a rocha firme do Teu Evangelho. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.